Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa live especial do Dia do Nutricionista, organizada pela ForSee Bilingual Academy. Agradeço desde já a todos que disponibilizaram um pouco do seu tempo para estar aqui neste momento de partilha e conhecimento. Antes de conhecermos um pouco mais sobre nossas convidadas, gostaria de me apresentar também para vocês. Sou a Silvana, nutricionista, formada pela Universidade do Sagrado Coração, especialista em nutrição clínica e atuo na escola desde o início, há 13 anos atrás, com foco na área de educação nutricional e ministrando aulas teóricas, práticas em horários curriculares e também em aula de culinária infantil e dou suporte também na área de produção. Então, agora vamos conhecer um pouco mais sobre nossas convidadas de hoje, Suzana e Priscila, que são referências na área de alimentação infantil. Primeiro, gostaria de apresentar a Suzana Jansson Franciscato, formada pela USC, Universidade do Sagrado Coração, especialista em nutrição clínica e atua com crianças e adolescentes em seu consultório. E também responsável pelo programa de educação nutricional NutriAmigos, que vamos conhecer mais ao longo da nossa live. Suzana, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui e contar um pouquinho da sua trajetória para a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvana. Eu queria agradecer o convite a você, a Escola ForSee. E para mim é um prazer estar aqui podendo contar um pouquinho da minha experiência com a alimentação das crianças. Agora vamos conhecer mais sobre a nossa outra convidada, a nutricionista Priscila Maximino Passos de Oliveira, que é de São Paulo. Priscila é pesquisadora do Instituto Pense, nutricionista especializada em bebês, crianças e adolescentes, autora de livros e artigos científicos da área de alimentação da criança. Priscila, muito obrigada por aceitar o nosso convite, participar da live. Queria pedir para que você se apresentasse também. Seja muito bem-vinda. Olá, Silvana, olá, Suzana, obrigada pelo convite, obrigada à Escola ForSee também por essa oportunidade de compartilhar conhecimentos, experiências com profissionais, famílias, pais, sobre a atuação também do nutricionista na faixa etária dos pequenos até a adolescência. Eu atuo também no Instituto Pense, aqui em São Paulo, atendendo famílias e produzindo pesquisas sobre todo o tema, desde os bebês, crianças e adolescentes. Com nossas convidadas devidamente apresentadas, podemos começar a tratar o que nos reuniu aqui hoje, que é alimentação e nutrição. O primeiro ponto que gostaria de trazer para o debate diz respeito a algo que os nutricionistas acabam ouvindo muito, que é a questão comer bem. O que é comer bem? É comer tudo que está no prato? Eu vou falar um pouco da minha experiência em alimentação escolar, né? O comer bem na escola. Na ForSee oferecemos uma alimentação equilibrada com todos os grupos alimentares, como os carboidratos, as vitaminas, né? As proteínas, as gorduras. Seguimos as leis da alimentação, né, que são a quantidade, a qualidade, a harmonia, a adequação, pensamos em tudo isso. A escola oferece aulas de educação alimentar e nutricional, culinária infantil, que ajuda a estimular as crianças a se alimentarem melhor. A nutrição, ela faz parte do aprendizado. Fazemos um trabalho interdisciplinar com todas as matérias, os alunos são envolvidos no cardápio também. Nós temos também alguns trabalhos para envolver esses alunos, né, como o Pizza Garden, que eles trabalham a matemática, então eles planta tudo que tem numa pizza, o tomate, o manjericão, e depois a gente vai para a cozinha preparar a pizza, eles trabalham a matemática, então, assim, é muito gratificante ver o envolvimento das crianças montando tudo isso, essa experiência, né? Os ambientes são apropriados, os alunos têm uma rotina, né? O horário do seu almoço, que é muito importante. E contamos sempre com a ajuda e incentivo dos pais em casa também, né? E, Suzana, fala sobre o tema, sua experiência na área clínica. O que você tem para nos falar? Pois é, eu me deparo com esse tema de o que é comer bem desde que eu iniciei meu trabalho em consultório, na verdade, desde que eu me formei.
Então, o comer bem, ele envolve vários fatores, não é só propriamente o alimento, né? O que essa criança ou esse adolescente, o que eles vão comer. Então, envolve a família, envolve a relação que esses pais têm com as crianças, a relação da cultura familiar. Então, e também, para falar sobre os alimentos, eu sentia muita dificuldade na clínica para poder explicar para as crianças o que praticamente é uma alimentação saudável. Então, foi nesse momento, em 1999, que eu resolvi criar um programa um pouco mais lúdico, para que essas crianças, pelo menos, entendessem quais são os alimentos, para que eles são, qual a função deles no nosso organismo, né? Então, surgiu, então, o programa Nutri Amigos, que é onde os personagens representam os grupos de alimentos. O que a gente consegue com esse resultado do programa Nutri Amigos é assim, que as crianças conheçam os alimentos, e eles passam com o tempo, fazer escolhas mais saudáveis. Mas esse comer certo, comer bem, depende de muitos fatores. Então, não depende só do que ele vai colocar no prato, a quantidade, qualidade. Depende com quem que eles comem, aonde que eles estão nesse momento da refeição. Então, é um trabalho conjunto com família e as crianças. Então, dentro do consultório, é o que eu trabalho. As crianças, a família, o conhecimento dos alimentos e como alimentar essas crianças. Priscila, essa também é uma questão presente no seu dia a dia. Conta pra gente como você entende que é possível encontrar um caminho para fazer as crianças comerem bem. Sim, a criança, Silvana, ela sempre está ligada a uma família, diferente dos adultos, né? Então, nós que somos especializados em atendimento de criança e adolescente, sabemos que a criança está inserida num núcleo familiar. Por exemplo, o nosso trabalho também é focado em queixas de pais e crianças que não comem bem. Então, quando já há uma queixa da mãe ou do pai ou dos responsáveis por essa criança, que a criança não está se alimentando bem, não come bem, a gente entende que aí já existe um problema, já existe uma insatisfação, já existe uma falta de reciprocidade na relação, né, entre o que os pais e a família espera que essa criança coma. Será que as nossas expectativas estão alinhadas ao que é comer bem também para a criança? Né? Como adultos, nós geramos, né, expectativas do que nós queremos que os nossos filhos comam, por exemplo. Um grande exemplo disso, Silvana, é quando o bebezinho nasce. Se nós lembrarmos, para quem já teve o bebezinho, para quem está a caminho de ter mais um, ele nasce capaz de se autorregular na sua quantidade de leite. Então, você não precisa educar o bebezinho para falar mame mais, mame menos. Ele já, eu digo que já nasce comendo bem. Aceita aquilo que a gente oferece, que é o leite materno, e sabe a hora de começar e de parar. Então, ele se nutre emocionalmente da mãe, se nutre dos nutrientes perfeitos do leite materno, né? E também da quantidade adequada. Então, as crianças, elas nascem prontas para comerem bem. Agora precisa dos estímulos adequados para continuar nessa jornada. Porque as crianças é um tema assim que pega muito, né? A gente é mãe, sabe a importância, né? Então, sempre eu falo para os pais que a gente atende também lá na escola, os exames, como estão os exames? Estão tudo bem? Sim. Às vezes é uma fase da criança, vamos aguardar. Tem várias fases também, né? Tem as fases que eles se alimentam mais, tem a fase do crescimento. Então, nós temos que levar em consideração todas as fases, né? Sim. E é o que a Priscila comentou também, qual que é a expectativa desses pais? O que para eles é comer bem, né? Então, é uma questão da gente avaliar caso a caso e, assim, ver qual que é a participação da família nessa alimentação. Sim, que no caso da criança, a participação da família, ela é total. A criança, ela determina o quanto ela vai comer em relação à quantidade. Eu falo bastante isso, desde bebezinho e até introdução alimentar, ao 1 ano, aos 2 anos, de acordo com a sua autonomia. Ela sempre define o quanto ela quer comer, né? Mas os adultos precisam estar ali sempre alinhando, revendo os seus próprios conceitos relacionados à alimentação. E é um ótimo motivo para nós, mães,
pais, avós, tios, também melhorarmos a nossa alimentação. Quando a gente tem os pequenos dentro de casa, talvez a gente nunca parou para pensar nisso. Mas quando a gente precisa preparar, estar responsável por um desenvolvimento infantil, talvez seja a hora também de nós repensarmos a nossa própria alimentação. Claro, porque o exemplo vem da gente, né? Sim. A criança não tem acesso sozinho ao alimento. Somos nós os responsáveis, são os pais os responsáveis e os cuidadores. Sim. Então, nessa hora, a criança não é a culpada por não aceitar ou por não estar comendo determinado alimento, né? Ela tem todo um ambiente de aprendizado. A escola, nós estamos vendo, principalmente nesse período, né, Silvana, como a escola torna-se fundamental no meu campo de trabalho na educação alimentar e nutricional. Com certeza. No meu ambulatório, nós estamos recebendo nesse período mais recluso agora, de isolamento, né, de distanciamento aí, muitas crianças com ganho excessivo de peso em um período pequeno de tempo, que esses 4 ou 5 meses que estamos em casa. Então, reforçando mais uma vez como a escola, a alimentação da escola, os cuidados da escola, a rotina da escola, torna-se importante também para a saúde nutricional das crianças. Tá fazendo muita falta, né? Muita. Em todos os sentidos. Assim, a gente nunca desistir. Eu não quero isso, eu não como isso. Então, um dos meus trabalhos na escola, que eu amo fazer, é isso, é o experimentar. Então, não é, você não quer comer isso hoje, às vezes ele não está bem esse dia. Então, ofereça de 10 a 15 vezes o mesmo alimento. Não desista. Isso. Ele não quer comer, ponto, não dou, ele não gosta, ainda falar perto da criança. Eu não vai porque ele não gosta. Nunca fale, não, ele pode deixar que a gente acostuma, né, o paladar, né? Então, a gente testando, devagar, vai experimentar, não vai dar aquele mundo de pedacinho. É muito engraçado na escola, eu dou um pedacinho, eles nem engolem, falam, gostei. Então, você vê que eu adoro. Então, você vê que é a paciência, o experimentar, né? Sim. E eu que trabalho em consultório, quando a gente recebe a família, o primeiro ponto é avaliar o que os pais comem. Como que eles vão exigir das crianças se eles não têm horário para se alimentar, não tem uma rotina e não tem os alimentos que realmente que as crianças também podem comer, lógico, devem comer, mas eles têm que ter o exemplo, né? E uma criança obesa, ela tem 80% de ser um adulto obeso. Então, de repente, quando é criança, você é permissivo. Depois, quando vai ficando adolescente, você começa a cobrar, né? Você está engordando, então, a gente tem que tomar cuidado, porque 80%, né, tem chance de ser um adulto. E aí, quando ele ficar adulto, ele vai cobrar os pais. Porque você deixou engordar? Por que você deixou comer? Porque você... O problema não é só engordar, né? O problema é as doenças que tem hoje, né? Hoje tem muita diabetes, hipertensão, então é mais preocupante ainda, né? Sim, a hipótese, né? Uma das hipóteses mais bem comprovadas atualmente é da programação metabólica, que envolve quão importante são esses primeiros 1000 dias, 2000, 3000 dias, né? A primeira infância como todo, desde a gestação, a nutrição, né? Adequada nesse período. Essa hipótese já é comprovada e estudada há anos, como isso impacta no desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis do adulto. Então, a gestação bem cuidada, a primeira infância, né? O uso de açúcar, por exemplo, até os 2 anos de vida, é uma bandeira, um lema, né? Que nós, nutricionistas, estamos enfatizando para as famílias, porque isso vai mudar o paladar, vai mudar o hábito e a criança vai ter o benefício durante toda a vida. Gestação é muito importante. Sim. Em conjunto com essa questão do comer bem, também entra a cena alimentação seletiva, né? Crianças seletivas. Como falei anteriormente, na escola oferecemos uma alimentação equilibrada. Mas temos algumas crianças seletivas, elas escolhem o que querem comer, com um determinado grupo. Hoje eu só quero a proteína, hoje eu só quero o carboidrato, né? E aí eu vou contar um pouquinho uma experiência que eu tive na escola, que foi muito legal. Eu fui pesquisar
Comecei a pesquisar sobre o assunto e encontrei um livro cuja autora é a nossa querida Priscila, que aqui está. E junto com o Mauro, né, Fisberg, Dr. Mauro, médico pediatra e nutrólogo, muito conceituado. E lá tinha algumas dicas, né, para crianças seletivas. Aí eu comecei com novas formas de preparações, diferentes apresentações. E fui com aquela paciência com a criança, né, dentro da sala de culinária, fui preparando junto. E fui inserindo novos componentes no prato, sem ele perceber. Então ele não comia arroz. Aí ele comia o frango, era só do jeito, a marca que ele queria. Então, assim, eu fui inserindo o arroz. E, gente, deu muito certo. Então, logo estava comendo novos alimentos, com texturas diferentes. Foi gratificante para mim, isso me marcou muito. Então, assim, de ter até no início da escola já, né, ter uma criança seletiva. Então, ajudou bastante fazer esse trabalho, que a gente dá continuidade. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Priscila. Fala sobre o tema, sua experiência de crianças seletivas. Silvana, que bom que você teve uma boa experiência, colocou em prática, né? Na prática, a teoria que a gente vem estudando há tanto tempo. A seletividade alimentar ou a queixa que meu filho não come ou come pouco, ela é uma das principais queixas no consultório de pediatria, por exemplo. Então, cerca de 30% a 40% dos pais têm alguma queixa em relação à alimentação dos filhos. A grande maioria é focada na seletividade. A seletividade, ela pode ser uma fase passageira dessa primeira infância, que a gente chama de neofobia. Simplesmente é o medo daqueles alimentos novos, de alimentos que estão ali pela primeira vez. Por exemplo, foi à escola, nunca tinha visto alguns cortes de cenoura, batata, chuchu, abobrinha, e no primeiro momento a criança se recusa. E você fez um brilhante trabalho aí, por exemplo, com essa criança, que ela se familiarizou e passou a aceitar, né? Com educação, com aproximação, sem forçar, né? Então, primeiro a gente orienta as famílias a avaliar bem o comportamento alimentar da criança e nunca forçar. Né? Nunca forçar uma criança a comer o que ela não quer ou quanto ela não quer. A criança está em desenvolvimento, seu hábito alimentar está sendo construído, o seu comportamento alimentar também. Então, há sim possibilidade de melhora e há também possibilidade dela se desenvolver, porém, paralelo a um trabalho de educação alimentar e nutricional, que respeita alguns limites dessa criança. Há algumas características do desenvolvimento infantil que cursam junto com a aceitação de alimentos. Um deles, por exemplo, é a coordenação sensorial da criança. Por exemplo, cada alimento tem uma cor diferente, uma textura diferente, um cheiro diferente, um formato diferente. Isso está relacionado a todos os nossos sentidos, né? Cheiro, olfato, visão, paladar. E a criança também está aprendendo a coordenar todos esses sentidos. Né? Para ela é um aprendizado desde que ela nasce, né? Ela suga, respira, sente o cheiro, o sabor do leite. Então é uma atividade bastante complexa, comer. Né? Envolve músculo, envolve sensorial, envolve a parte motora também. Ocorre que às vezes a criança seleciona alguns alimentos para ter mais conforto em algumas dessas áreas. Ou ela não gosta da cor, ou ela não gostou do cheiro. O verde, ou famoso verdinho. Exatamente. Tá vendo? Olha, já não quer. Porque ela está trabalhando todos esses sentidos. Então, uma dica, né, que eu acho que o mais importante é a gente compartilhar essas dicas. Antes de centralizar na boca da criança, trabalhe esses outros sentidos, deixa ela explorar, deixa ela mexer, deixa ela conviver com o verde, pegar no verde, olhar para o verde, fazer diversas atividades para ela aprender, né, organizar esses sentidos em relação a esse alimento. E aí, se o caso se agravar por uma recusa alimentar mais intensa, tem que mandar para o consultório da Suzana, dos nutricionistas especializados, para uma avaliação se falta algum nutriente ou não. Mas eu já deixo
das mães menos preocupadas, porque nós temos já nos estudos mostrando que 70, 80, até 90% dessas crianças não têm comprometimento nutricional. É uma questão mais do hábito alimentar, uma questão relacional com os alimentos. É muito interessante que na escola, um dos sucos mais famosos chama suco da horta, ou seja, o nome já é bonito, suco da horta. Que legal! E esse suco da horta, eu não simplesmente, a gente não fez no refeitório e colocou lá, ó, é suco da horta, é couve, maracujá e limão. E a gente não... O que eu fiz? Nós fizemos todo um trabalho para inserir esse suco. Então, nós temos estagiárias e fizeram degustação, todos tomaram nos copinhos pequenininhos. Olha, você está falando toda a teoria aplicada na prática. Na prática. Começar com pequenas porções, Isso. falar com a criança sobre alimento, conversar com ela sobre esse alimento. Toda a nossa teoria aplicada. É bem isso. Então, esse suco da horta é o mais famoso. E ele vai couve. Olha Agora, só. como você vai introduzir um suco e falar, filho, toma um suco, tem couve, limão e maracujá? Chega na hora do intervalo e fala, gente, suco de couve hoje. Eles não vão tomar, mas o jeito que foi inserido, hoje é o suco que eles mais amam na escola. Nossa, que não, e eu posso falar porque eu tenho algumas crianças que vêm no meu consultório que são da escola. E realmente foi um sucesso isso. E a gente tem algumas em comum que fazem culinária aqui, fazem lá, e realmente foi o máximo. Então, deixando a deixa que a Priscila falou, que essa questão da introdução alimentar também, que é muito importante para a gente tentar evitar essa seletividade, o que está muito bom em consultório é que, assim, hoje os pais estão entendendo, estão tendo interesse em trazer as crianças logo aos 6 meses, na hora da introdução alimentar. Então, toda a nossa orientação, então as mães estão interessadas em saber como começar essa introdução da alimentação complementar. Então, isso tem ajudado bastante, porque a gente dá sequência e as crianças vão aos poucos experimentando novas texturas, não misturando os alimentos, então pegando na mão, sentindo um cheiro, e depois, quando já estão aptos a colocar na boca. Então, assim, isso está ajudando muito, acredito, na seletividade alimentar. Mas também é uma questão que quando eles chegam no consultório com as crianças mais velhas, o que a gente tem que também ver, qual que é essa expectativa dos pais, né? O que é essa seletividade para os pais? Então, durante essa anamnese, você começa a descobrir várias coisas. De repente, a criança não gosta do feijão, mas dentro daquele grupo, ele aceita uma lentilha. Então, essa seletividade não é tão grande assim. Então, você vai trabalhando aos poucos para os pais entenderem também, diminuírem um pouquinho essa ansiedade. Sim. Né? E como a Priscila falou, a questão da quantidade, não é importante a quantidade, o importante é que a criança, ela mesma define o que ela quer comer. E a ansiedade dos pais é muito grande nesse momento. Então, se a gente conseguir trabalhar isso aos poucos e a escola ajuda, isso é muito importante, porque a gente faz o nosso trabalho e a escola dá continuidade, né, da família. E a gente trabalha muito o repetir. Porque, assim, nem eu não gosto de pegar um prato, encher um prato, ter que comer aquele prato, né? Então, a gente trabalha muito o repetir. A gente coloca a quantidade indicada e eles vão ver se eles querem mais, eles vão lá, eles repetem. Então, esse é o nosso trabalho também. A seletividade, assim, a gente escuta bastante isso dentro do consultório. Mas é o que a Priscila falou, que a gente, quando faz avaliação nutricional... Basicamente, exames bioquímicos, a gente não vê uma falta de determinados nutrientes. Então, a gente trabalhando essa parte educativa, que é principalmente com os pais, né? Cuidadores, avós, que a gente consegue um resultado melhor. Então, vamos lá. Dando sequência no nosso bate-papo, eu gostaria de abordar agora o aspecto social da alimentação, que é uma atividade que faz parte do dia a dia de todos. E que normalmente se faz em grupo, né? Então, a gente não senta à mesa sozinho, Na Farsi, entendemos que a alimentação é um momento também de aprendizado. Local onde as crianças podem ser estimuladas a comer de forma mais saudável e de também, assim, usado como espaço privilegiado para conquistas de autonomia, socialização, adoção e hábitos saudáveis. E parceria com os pais, gente, que sempre eu falo, sem a parceria dos pais,
a gente não consegue sozinho, né? Então, a gente... Suzana, fala um pouco sobre o tema, como que você entende Eu sobre entendo a que parte social? essa questão da relação social, eu acho que a escola, sim, é um grande caminho, você tem toda a razão. Eu acho que a escola é o local onde as crianças se encontram, uma criança aprende com a outra, tá? Então, são várias crianças ao mesmo tempo, tendo acesso ao mesmo tipo de alimento e conseguindo ter uma troca de informações ali, de atitudes. Mas essa relação social é muito importante na família. Então, assim, hoje o que a gente pede para os pais é terem pelo menos uma refeição por dia com essas crianças, né? Ou café da manhã, ou almoço, ou jantar. Tentar manter uma rotina onde as crianças sabem o período e o horário de se alimentar, que tem que parar, sentar na mesa, junto com os pais, ou, se possível, um da família, não deixar muita criança sozinha. Então, essa relação social faz com que as crianças comam um pouquinho melhor e tenham prazer na hora de se alimentar. Agora, o que, assim, também é muito importante, essas crianças trabalharem um pouquinho e entenderem a cultura familiar, a cultura alimentar dessa família, né? Então, assim, como que foi a alimentação dos avós? Esses pais entrarem um dia ou outro na cozinha mostrando a receita de uma avó. Isso é muito legal. Então, a gente trabalhando isso com as crianças dentro de casa, não é uma questão, eu sei que os pais trabalham, não tem tempo todo dia de ir para a cozinha, mas que se for uma vez por semana, entra com essa criança, faz uma receita que a avó costumava fazer. Então, essa relação de tradição, de cultura, é um estímulo para uma alimentação mais gostosa, mais saudável, né? Ter prazer de comer. E a escola é uma continuidade da família. Então, mas não adianta também a escola trabalhar tão bem e a gente não ter a família, né, produzindo junto e ajudando. Eu acho que a Priscila também concorda, né, Priscila? Como que você entende, Priscila, essa questão da alimentação, né? A parte de ser importante. Sim, nós fizemos um estudo sobre compartilhar as refeições, né? Ela faz sentido num processo educativo se ela for compartilhada, ou seja, com alguém, né? Inclusive que nós detectamos nessa pesquisa que aproximadamente 40% dos pais, pai ou mãe, não faziam a refeição à mesa no mesmo momento que a criança pelo motivo de estresse. Elas relataram, eu gostaria de comer sossegada, ter o meu momento para se alimentar. A criança, ela precisa também de um ambiente tranquilo para se alimentar, para ela se organizar em termos de regulação dos sentidos, né? Para ela se treinar, se ficar à mesa, e para isso ela precisa ser também educada nesse sentido. Então, há uma educação intuitiva no manejo dos talheres, por exemplo, exige coordenação motora fina, exige uma coordenação motora para a criança permanecer sentada, sem distrações, né? Antes da pandemia, nós entrávamos num restaurante e todas as crianças estão vendo vídeo, entretidas por vídeos, né? Então, elas não estão compartilhando muitas vezes aquele momento, né? Então, como dica prática, afastar assuntos desagradáveis, né? Procurar não chamar atenção ou ter aquele assunto mais chato neste momento. Incentivar para que a criança goste de estar à mesa e permaneça mais tempo ali. Né? Use uma decoração mais lúdica, um jogo americano de um personagem preferido, uma toalha de mesa mais divertida. Isso incentiva, né, o envolvimento da criança à mesa, porque estes momentos à mesa, essas pesquisas mostram que eles são protetores, tanto para a saúde física no ponto de vista de comer junto com a família, como até para questões emocionais. Né? Tem até alguns livros que falam a importância da mesa no lar, né? Onde fica todo mundo olhando um no olho do outro, compartilhando ideias, compartilhando momentos, muitas vezes memórias que vão permanecer até a vida adulta. Né? Então vale a pena investir neste momento. Né? É interessante porque como adultos a gente quer investir
coisas tão maiores, né? Viagens inesquecíveis, equipamentos inesquecíveis. Mas o que a gente vai levar de memória da infância para a vida adulta são esses pequenos momentos que nutrem o afeto da família em relação à alimentação também. Eu tenho essa recordação. Sim, imagino que Que sim. meu pai, ele não deixava ninguém brigar à mesa, discutir nada, porque ele falou, a criança começa a chorar, até para os meus filhos, ele fala, calma na hora das refeições, porque essa calma ajuda a criança a ficar à mesa. Ela né? precisa Então, também, as mães também, eu concordo. Mas se a gente conseguir essa paz juntos, todo mundo vai aproveitar. Mas o que eu acho que é muito importante, essa questão da gente comer junto, é você também saber da vida do teu filho. Sim. Porque é o horário que, ou no café da manhã, no almoço, onde você sem eletrônicos, sem celular na mesa, mas você fica sabendo como foi seu dia, o que foi de manhã, como que foi a sua professora, entendeu? E isso, assim, eu guardo muito em memória, que nós somos mães, do café da manhã, de, assim, saber qual que vai ser o seu dia hoje, qual que é o seu esporte de hoje, qual a sua aula. Então, isso a gente guarda na memória. Com certeza, não só nós, como nossos filhos, né? Uhum. Uma outra temática que gostaria de abordar com vocês é relacionada ao desafio que nós, nutricionistas, temos que encarar no dia a dia. Hoje estamos em meio a uma pandemia. Como criar e seguir uma rotina alimentar? As crianças querem dormir até mais tarde, às vezes pulam refeições, guloseimas. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Priscila. Pode nos ajudar? Sim, isso já está alterando o hábito alimentar do brasileiro, Silvana. A última pesquisa de consumo de uma grande agência demonstrou aumento de quase 30%, por exemplo, do consumo de chocolate, da compra de chocolate pelas famílias. E outros alimentos também mais indulgentes, pães em geral, refeições mais prontas e doces em geral. Isso também conversa com o que a gente está recebendo de pacientes, de famílias procurando ajudas no serviço em relação ao aumento do ganho de peso neste período, mas dentro de casa, mais uma vez reforçando aí a importância da criança estar na escola com um ambiente mais controlado. Em casa agora, as crianças sim estão com uma rotina diferenciada, porém não estão de férias, né? Então a gente sempre frisa isso para nos reorganizarmos, né? Aí a gente precisa combinar essa rotina com as crianças. E quando a gente faz essa rotina junto com eles, a chance de dar certo é maior. Então, dependendo da idade da criança, a gente pode sentar ali na mesa depois do jantar. Vamos combinar essa nossa rotina para a semana, segunda a sexta? Que hora vocês querem acordar, por exemplo? Se tem mais irmãos. Então, nem para um, nem para outro. Vamos chegar num acordo? Então, esse horário a gente vai acordar. Faz uma folhinha, pede para um desenhar, põe um adesivo e combina essa rotina antes, né? Deixa uma rotininha ali para o fim de semana, não exagerar também no uso das telas, né? Elas já estão bem na tela, fazer outras atividades, inclusive com os alimentos, né? A gente tem aí algum tempo também para ir mais para esse preparo e as crianças podem participar disso. As crianças têm uma autoestima bastante boa quando elas também sentem-se capazes e úteis no manejo das coisas de comida, de servir, isso também trabalha muito a autoestima da criança e a capacidade. Então, a dica é elaborar uma rotina com a criança e a criança se espelha também na rotina da casa, né? Isso vai dar uma grande ajuda para ela, tentar ali todos os adultos seguirem o mesmo ritmo. Distribuir tarefas também, eu acho muito importante. Tipo, coloca a mesa, né? Colocar mesa, elogios, acho que elogios também. É uma grande chance que a gente está tendo. É verdade, uma Sim. grande chance que a gente tem, né? E na escola a gente trabalha muito combinados. Então, tudo que a gente combina antes. Olha, por exemplo, amanhã você vai acordar cedo, eu quero tomar um café delicioso com você da manhã. O que você quer comer? Vamos combinar juntos?
saudável, não é? Sim. Sabe, eu acho que não é só ter que comer tudo saudável ou tudo só. A gente é bem no meio termo, no equilíbrio. Então, se combinar, a criança já não vai nem dormir, já pensando em acordar cedo para tomar um delicioso café da manhã. Então, acho que combinados, rotina, distribuir tarefas com os pais, acho que isso também é muito importante, né? Suzana, pode falar também um pouco sobre as rotinas, sobre a pandemia, que os pais, algumas orientações para os pais em casa? Apesar da gente estar nessa época de pandemia, eu tenho recebido alguns pacientes, tanto presenciais como online, né? E o que a gente tem visto é assim, são duas coisas. Primeiro, que os pais estão se esforçando para ficar dentro de casa, tentando levar as crianças um pouco para a cozinha, a mãe está indo fazer o alimento. Mas, ao mesmo tempo, o que está complicando é porque os pais, eles estão dentro de casa, mas eles estão trabalhando. E as crianças menores que eu tenho recebido são crianças que têm aulas também, mas os pais precisam acompanhar essas crianças na aula online. Então, eles acabam tentando, alguns dias da semana, providenciarem uma alimentação, levarem as crianças para a cozinha, sentar na mesa. Mas, de um outro lado, é muita coisa para eles fazerem sem ajuda. Normalmente, eles não estão podendo ter acesso aos avós, aos tios que normalmente ajudavam, né? Então é pai, mãe, trabalhando dentro de casa, montando um espaço próprio para os pais, tendo que ajudar os filhos de 3, 4, 5 anos que têm aula online também. Então, está aumentando um pouquinho a obesidade também, pelo que eu estou recebendo no consultório, porque eles acabam lançando mão de delivery, não tem como. E nem sempre esse delivery é o que eles esperavam, o que deveria ser, na verdade. Às vezes sim, às vezes não. E realmente o consumo de doces, de guloseimas, tem aumentado. As crianças têm um horário que elas ficam ociosas, vão para a televisão. Vai correndo pro armário. Vai correndo pro armário. E toda hora. E não tem amigos para brincar. E o que é muito importante é a atividade física, que os pais podem até fazer online, alguns pais estão fazendo, mas as crianças, como que você vai fazer uma criança de 5, 6 anos uma aula online de atividade física? Ok, e se mora num prédio, vai descer para brincar, tem mais crianças, o prédio fecha as atividades, porque essas crianças estão se encontrando. Então, são dois lados da moeda, né? Os pais tentando fazer, mas ao mesmo tempo muito difícil. Então, a gente orienta... Frutas, verduras, né? Acho que as frutas, tem umas frutas bem gostosas, docinhas, né? Então, vamos incentivá-los. Vamos incentivar, mas também não é fácil para os pais, a gente entende isso, né? Com certeza. A gente orienta. A gente que trabalha com 500 lá, a gente sabe quanta... Não é fácil. O nosso bate-papo está quase acabando. E gostaria de dar algumas dicas que podem ajudar na alimentação das crianças, apesar de que nós já falamos já demos muitas dicas, né? É o que nós já falamos, deixar as crianças fazerem parte do cardápio da casa, né? Ajudarem a escolher, incentivar na cozinha, que mais? Aceitação, a aceitação de novos alimentos, quando eles colocam a mão na massa, é bem diferente, estimular as crianças a desenvolverem competências diversas, como a Priscila falou, né, os 5 sentidos. Então, colocar a mão, isso ajuda bastante no alimento, deixar comer com a mão, deixar comer inteiro, nada picadinho, né, que eu sempre falo, tudo. Orientar as crianças sobre a higienização correta dos alimentos. Lava uma maçã, você não precisa ir lá e lavar, vamos ver como lava uma maçã. Eu acho que, sim, essas pequenas coisas fazem grandes diferenças. Né? Etiquetas, como a Priscila falou, sentar-se à mesa, eu acho bem legal. Conversar, para ter uma conversa sobre alimentação, saúde, como que está a alimentação aqui em casa, eu acho que é muito importante, que ajuda a desenvolver a leitura, se ele lê uma receita, raciocínio, matemática, como eu falei da Pizza Garden, ele vai estudar matemática, fração. Então, outra coisa também que eu ensino muito na escola, ler os rótulos dos alimentos. Eu acho muito importante também. Tem alguns aplicativos que ajudam para ler os rótulos dos alimentos, que quando eu dou essa aula, os pais me ligam, ficam doidos, que eles entram na despensa e começam a olhar todos os alimentos.
Então é muito gostoso, eles sabem, então tem vários aplicativos, tem os programas NutriAmigos que eu adoro, que eu trabalho, nosso trabalho na escola, as crianças gostam muito, tem desenhos animados, atividades, então tem muita coisa para eles passarem um tempo, né? Suzane, qual que é a sua dica ou suas dicas neste momento? Silvana, você falou bem, falou bastante coisa, que são dicas Resuminho. importantíssimas, um resumo. Mas eu acho que, assim, uma coisa muito legal também é os pais elogiarem seus filhos. Elogiarem. O pouco que eles façam de diferente tem que ser elogiado. É um alimento novo que eles experimentaram, ou um alimento que eles colocaram na mão para lavar, pegaram na mão. Então, isso eu acho que está faltando um pouquinho, porque não é. Os pais acho que esperam demais dessa criança. Então, um pouquinho é muito para eles. Então, esse elogio. Outra coisa é montar a mesa na hora que for fazer a mesa do almoço, do jantar. Tira a foto de como que teria que ser, os pratos, os talheres, os copos. Isso é tão gostoso para uma criança a partir de 3, 4 anos, eles curtem fazer isso demais. Então são pequenas dicas, fora todas que a Silvana falou, que foi muito bem, né, lembrado de tudo, é isso aí. E outra coisa, tendo oportunidade, levar as crianças para conhecer um pomar, visitar o que é uma horta, o que é o pomar, que são ambientes abertos que hoje em dia pode ser visitado, feira livres. Eu acho que isso é legal, tendo um tempinho para passear, pode fazer algumas atividades assim, né, fora de casa. Sim. Obrigada. E você, Priscila? Muito Dica bom. Que você deixa para gente? Bom, os especialistas em educação são vocês, né, da escola, mas em relação à área de alimentação, a dica é não pare, não desista. Porque legal. O processo em relação à alimentação, ele é repetitivo durante toda a primeira infância e adolescência. Então, o que pode parecer não estar surtindo efeito agora, hoje, está sendo construída uma base. É um prédio, né? Você está construindo a estrutura desse prédio. Ali a criança pode estar no seu próprio desenvolvimento normal, contestando. É uma criança saudável, contestadora, perguntadora, né? Questionadora, muitas vezes não aceita. Mas isso está construindo, né? O hábito, o comportamento dela. Então, daqui 10 anos passam muito rápido. Né? E quando ele estiver na adolescência, 18, 17, na vida adulta, ele vai ter esses conceitos. Pode ser que eles não surjam no hoje, mas eles estão sendo plantados, eles vão aparecer. Né? Ou quando ele sair de casa, eles estarão lá. É um aprendizado para a vida. Né? Então não importa se hoje, né, não está surtindo efeito. Se nós formos ver nos nossos filhos, quantas coisas a gente fala todos os dias. E ainda a educação é assim mesmo. Ela é repetitiva, sistemática, deve ser feita todos os dias. Sim. Né? Então não desistam. Que bom. E acrescentando, né, nas aulas de culinária, eu vejo que eu dou aula desde crianças de 4 anos até adolescência. E eu não faço nenhum prato com eles que a gente não enfeite. Então, por exemplo, o suco, a gente enfeita o suco ou com morango. Beleza, é fundamental, né? Entendeu? E o prato, de repente a criança não está comendo um arroz, faça aqueles pratos enfeitados. Até na escola eu fiz uns pratos e mandei para eles, né, para a gente... As ideias para enfeitar o prato. Então, assim, a gente tem que pensar bastante, ter criatividade, isso mesmo. E então, você agora, nesse tempo, Silvana, tem recebido alguns filmes, né, de crianças da escola fazendo, manda para você, muito legal. Muito. Hoje eu recebi, até mostrei para você, né, uma criança que fez, eles fazem suco da horta, cookie, então assim, tudo. Olha, todo um trabalho de anos que vocês estão plantando, estão semeando, estão educando. Talvez na escola você não viu tanto efeito e está fazendo hoje. Sim, muito porque lidar com criança é tudo de bom. E lá a gente trabalha, os filhos que replicam em casa. Então, os filhos passam o que eles aprendem para os pais. É muito gostoso também esse contato, né?
Bom, nós fizemos uma pesquisa com os pais da escola e trago algumas perguntas aqui, tá? Rapidinho, eu vou pegar só umas 2 perguntas. Gostaria que a Suzana respondesse. Uma das maiores dificuldades tem sido a falta de mastigação adequada e rapidez nas refeições, que a Priscila até já comentou um pouco também, né? As crianças, o filho está comendo muito rápido, a mãe está comentando, né? Então, assim, como que a gente pode ajudar? O que a gente pode falar para essa mãe, né? Para esse pai? Que a dificuldade dela hoje é essa parte de mastigação, e comendo rápido. Eu acho que a Priscila falou muito bem isso agora há pouco, sobre um aprendizado. A mastigação é um aprendizado. Então, assim, desde a introdução da alimentação complementar, a criança não sabe mastigar, você está ensinando. Agora, de acordo com a idade dele, se ele está comendo muito rápido, não mastiga, é toda uma questão de conscientização e de, principalmente, deixar essa criança mais calma na hora da refeição. E a presença, ele ter o prazer de sentar na mesa, a mãe conversar ou o pai, e mostrar para ele o que ele precisa fazer nesse horário. Então, é comer com calma, mas é todo um movimento da família, que se é uma família que tem 5 minutos para comer, a criança vai comer rápido e não vai mastigar. Então, a experiência que eu tenho também é no café da manhã. As mães comentam que não dá tempo de comer café da manhã, vão para a escola em jejum porque acorda muito em cima da hora. Mas não é a criança que acorda em cima da hora, né? Então tem que ter toda uma rotina onde a mãe acorda a criança mais cedo, vão para a mesa, tomam um café. Então todo esse hábito, essa rotina, pode muitas vezes fazer a criança comer muito rápido, não mastigar, né? E ser muito rápido. Mas, como a Priscila falou, começa lá atrás, lá no inicinho, né? Do aprendizado mesmo, da alimentação. Tá certo, obrigada. Priscila, outra mãe também me perguntou se poderia fazer a gentileza de orientar sobre o número de refeições e a quantidade de alimentos, como a gente já falou também, mas eu acho que a gente está repetindo, e ela falou em gramas, né? Então eu queria que você esclarecesse um pouco, né? Se a criança, para ajudar a estabelecer a sua saúde, porque na pandemia ela está muito preocupada, então, e gostaria que você respondesse para a gente, Priscila. A pergunta está bastante ampla, né? Um pouco vaga. Ela quer saber quantas refeições ao dia, né? E a quantidade. Então, aí a gente precisa saber algumas coisas, por exemplo, que isso muda. A idade da criança, se atualmente ela faz esporte ou não, se ela faz algum tratamento, se ela tem problemas de excesso de peso, se ela tem exames alterados, se ela faz todas as refeições, se ela dorme bem, se ela tem um hábito intestinal adequado, como que é o dia a dia dessa criança e o porquê ela não está conseguindo se autorregular. Né? Porque a gente perde isso com o tempo por uma questão de desajuste, aí come mais do que deveria. Então, neste caso de dietas com gramas, exatamente quanto a criança precisaria comer, é totalmente, assim, sem sombra de dúvidas, individualizado. Né? E nem é indicado isso para uma criança, porque o mais indicado é ajudar a criança a reconhecer os seus sinais de fome e de saciedade. Será que essa criança sabe o que é fome, o que é saciedade, o que é vontade de fazer xixi, cocô, sono? Ela conhece se reconhecer, também faz parte do aprendizado. Na escola a gente trabalha assim, todos sentando à mesa para almoçar, todos sentados, né? E no mínimo 20 minutos à mesa. Então ninguém sai antes, a gente coloca um tempo, né? E também porque senão, a hora que você vê, a criança comeu, já quer sair para brincar. Sim. Então a gente... E outra coisa também que eu queria acrescentar, se as crianças têm irmão, pelo menos agora em casa, na escola, às vezes a criança não come, por exemplo, uma beterraba. Aí o amiguinho do lado está comendo a beterraba. Aí o que eu faço? Eu vou do lado e falo, nossa, parabéns, você está comendo beterraba, olha o seu cabelo. Então, aí o outro já fica com o olho desse tamanho. Aí no outro dia ele já está experimentando a beterraba. Sim. Então, elogie. É que nós falamos bastante, né? Sobre elogios. Se não está elogiando ele, elogia o do lado. Mas, assim, claro... Pequenos passos, né? Estratégias contínuas vão realmente melhorar e incentivar bons hábitos.
certo. Quer acrescentar alguma coisa, Suzana? Tudo certo? Tudo certo, muito bacana tudo isso. Eu acho que a criança, ela tá só para aprender. Então, depende da gente, como educadora, como nutricionista, como pais, levar as crianças aos poucos, ensinando. E é o que a Priscila falou, nós vamos ter lá no futuro, a gente vai ter um resultado. Né? Com certeza. E eles vão olhar para trás e falar, puxa, foi bom, que bom que eu aprendi isso lá atrás. E as crianças que não tiveram essa oportunidade, a gente vê que na adolescência são crianças um pouco descompensadas na parte de alimentação, não sabem como seguir regras, né? Então, mesmo que a gente não consiga hoje, no futuro a gente vai ver, sim, com certeza, um resultado positivo. Com certeza. Bom, agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando até agora, principalmente das nossas queridas convidadas, Suzana e Priscila, pela disponibilidade de compartilhar o seu tempo conosco. Gostaria de agradecer também à Escola Farsi pela oportunidade de estarmos tratando sobre esse tema que é tão importante hoje e sempre, né? Parabéns a todos pelo Dia do Nutricionista, a Thaisa Kiyoshi, a Camila Duque, que trabalham com a gente na área da produção, estagiárias de nutrição, que saudades, feliz Dia do Nutricionista, nossas queridas cozinheiras, que preparam com tanto carinho a alimentação dos nossos alunos, as universidades parceiras, nossas coordenadoras da Unisagrado agora, da FIB, da Unip. Logo estaremos juntos novamente. Tchau e até a próxima. Até mais. Eu gostaria, tchau. Pode falar o tchau também. Eu gostaria também. Para mim foi um prazer estar do lado da Priscila, da Silvana, podendo falar sobre alimentação, o que a gente mais gosta de fazer, eu adoro, e eu fico muito feliz pelo convite e desejo aos nutricionistas um grande parabéns para todos os nossos colegas. Priscila? Obrigada, Silvana, Suzana, muito bom estar aqui com vocês. Mesmo com tudo que está acontecendo, estamos próximas, isso é muito bom. E eu quero parabenizar os nutricionistas por esse Dia do Nutricionista, por incentivar para continuar nesse processo educativo de alimentação e nutrição, e principalmente parabenizar a escola por dar esse suporte para o nutricionista atuar, para o nutricionista fazer o seu trabalho na principal fase da vida, que é a infância, que é a base de tudo, né? Quem dera outros centros educacionais também promovesse esse espaço de educação alimentar e nutricional. Parabéns a você e a toda a equipe. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, até a próxima. Complementando o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com a Thaís, nossa nutricionista da Escola Farsi, a Camila, e eu queria conversar um pouquinho sobre a produção, que vocês são responsáveis, né? E, Thaís, eu gostaria de que você falasse um pouco como é feita a alimentação na Farsi, como é pensado, porque eu sei que a gente faz o cardápio e depois tem a parte de produzir os alimentos, como chega. Eu queria que você contasse um pouquinho, Thaís, como que é tudo preparado para essas crianças e até também para dar umas dicas para os pais que estão em casa, né? Sim, vamos lá. O nosso cardápio ele é bem balanceado, bem equilibrado. Em todas as nossas refeições, a gente oferece a fruta como sobremesa, como lanche da manhã, o lanche da tarde. Sobremesa doce mesmo, a gente só trabalha 2 vezes na semana, a gente só oferece 2 vezes na semana, em porções pequenas. Para os alunos até 3 anos de idade, a gente tem um cardápio diferenciado, onde a gente não oferece açúcar. Então, para esses alunos de 3 até 3 anos, né, eles não recebem o suco com açúcar. Então, o diferencial deles é não ter o suco, não consumir o suco sem açúcar, não ter os doces com açúcar. Então, a gente oferece para eles somente as frutas. Os pratinhos deles, eles consomem apenas o arroz integral. Para os demais, a gente trabalha com um cardápio oferecendo os 2 tipos de arroz, tanto o branco quanto o integral, todos os dias.
feijão todos os dias. Massas, a gente oferece apenas uma vez na semana, tendo as duas opções, o macarrão branco e o macarrão integral, os dois tipos de molho, molho branco, molho ao sugo, molho bolonhesa. Lá na nossa produção usamos apenas temperos naturais, não trabalhamos com temperos industrializados, porque contém o glutamato monossódico e isso a gente não permite trabalhar ali na escola. Trabalhamos com manjericão, com orégano, ervas finas, alho, todos os nossos hortifrutis. Então, a gente recebe eles frescos. Então, assim, os temperos Diariamente, todos né? frescos diariamente. Todas as preparações, a gente usa os temperos naturais. E é tudo preparado com muito carinho, né? Pelas nossas Com certeza, cozinheiras. muito carinho, muito amor. Pensa numa alimentação colorida. Sempre. Todos os dias um tipo de legumes cozido. Diversificamos bastante as carnes durante a semana. Trabalhamos com todos os tipos de carne, sendo elas a bovina, suína, aves e peixe. Toda semana a gente tem uma carne diferente. Lembrando que a gente tem a opção de uma carne grelhada, né? Nós temos o grill agora, que foi um sucesso, né, na escola. Tudo grelhadinho na hora. Exatamente. E um cardápio com uma carne mais elaborada, né? Para quem gosta aí de uma carne com molho, uma carne mais assada. A gente tem esse diferencial de 2 tipos de carnes aí, né? Nosso cardápio também, ele é composto por 6 tipos de saladas. Então, trabalhamos com folhas, grãos, e além do nosso molho caseiro, que a gente oferece todos os dias um molho diferente. Colocar na salada, né? Lembrando também que 90% das nossas preparações são feitas no nosso forno combinado. Então, assim, nosso arroz é feito no forno combinado, nossos legumes são feitos no vapor do forno combinado. Então, é um diferencial que a escola oferece aí também para os nossos alunos. Não perder, né? Não perder nada, né? Dos nutrientes. Ai, que saudade daquelas saladas deliciosas. Que saudade. Em breve voltaremos. Se Deus quiser, né? Deu muitas saudades. Porque é tudo feito com muito carinho das cozinheiras, né? Sempre lá. E... Todos os nossos colaboradores são feitos, eles têm treinamentos constantemente, tudo... a parte de higiene, a parte né? do controle de qualidade, higiene sanitário, então, tudo com muita qualidade, com muito amor mesmo. Tá, e uma coisa que eu amo é convidar os pais, né? Eles são sempre convidados para entrar na cozinha, não precisa ligar, agendar. Então, assim, se o dia está lá e quer entrar para conhecer a nossa cozinha, está sempre convidado, né? As universidades, né? A cozinha fica aberta, fica à disposição. A hora que os pais quiserem, serão sempre muito bem-vindos. Muito bem-vindos, né? E as universidades também vão sempre conhecer, porque nós somos parâmetros para eles, né? A nossa cozinha. Bom. Bauru e região, né? Bauru e região. Isso mesmo, bem lembrado. Camila, você é responsável pelas dietas especiais, aquelas crianças que têm alergias, intolerâncias. Então, eu queria que você contasse como que é feito, como que é esse cuidado. Pode falar um pouquinho para a gente? Olá, tudo bem? Então, assim, nós atendemos, né, esses alunos de restrição, né, com muito amor, assim, muito cuidado. A gente acompanha diariamente, né? E o que a gente elabora dentro da escola? Visar o aluno sempre está na linha, assim, o cardápio estipulado por um mês, né? Oferecer uma alimentação igual ao aluno restrito, para ele também não se sentir isolado dos demais colegas de classe. E como é feito esse protocolo?
né? As copeiras dentro são treinadas para isso, né? Além do checklist que é feito diário, a entrega desse alimento ao aluno, a orientação aos professores e tudo que sai da cozinha e é entregue ao aluno é tudo identificado e tem todo um checklist nesse procedimento, né? Com muito cuidado, né? Silvana, e você também acompanhando com os pais e com o lado médico, enfim. A gente tem bastante cuidado sobre isso. Tudo começa, os pais preenchem, né, a ficha e a gente Sim, e eu exatamente. passo Do para testado vocês para a médico, cozinha, testado médico, bem lembrado. E a gente também na cozinha tem um quadro, né, com as imagens desses alunos e a identificação de cada restrição, né? A gente atende também a PLV, ao glúten, corantes, entre outros. Alguns alunos também que têm restrições a algumas frutas. Então a gente faz com muito cuidado, muito amor, né? Tudo E etiquetadinho, exatamente, tudo individual, com identificado. muito cuidado, porque a gente sabe da responsabilidade, Com né? certeza, com certeza. E sempre acompanhando o diário, né? Até a gente fica super feliz com a evolução de cada aluno. Quando sai ou quando tem uma novidade diferente, a gente sempre na torcida, né? Mas a gente Com sempre prioriza certeza. com muito carinho para eles ficarem à vontade ali, né? Diferente, para não se sentirem excluídos dos demais, né? A gente sempre prioriza essa alimentação igual, né? O que a gente oferece diário. Que bom. E outra coisa que a gente tem também na escola são os eventos, né? Então, nós, como nutricionistas, nós temos essa interação com a escola, com os professores. Então, vários eventos, como almoço com os pais, né? E é preparada, tem toda uma preparação para esperar eles. Então, conta um pouquinho sobre os eventos. Vamos lembrar alguns A gente eventos tem os para matar a eventos, né? saudade. Vocês me ajudam, Thaís, me ajuda aí, a gente tem o Halloween, né? O mais esperado Sleepover, né? Que Sleepover, que estão, delícia. nossa, torcendo para chegar o dia do Sleepover, né? E a gente também é um evento super legal, que as crianças, a gente fica também super alvoroçados igual eles, pra gente acontecer tudo certo, né? O dia do hambúrguer, o dia do Frozen. E também, a gente também tem a dieta nesses dias de evento. E acho que cada alimentação a gente tem um pouquinho, né? A cozinha também abraça cada evento, tanto do Halloween, da festa da família, do almoço com os pais, tudo é feito com muito amor, assim, para todo mundo estar no mesmo conjunto, né? Os famosos cookies que vocês fazem na cozinha. O Frozen, né? Esses dias na festa da família conseguimos matar a minha saudade. O Halloween está chegando, vamos já pensar, né? O legal desses eventos, principalmente a interação das crianças ali na cozinha também, né? Eles vêm assim, ai, me passa a receita, ai, como que faz, ai, me ensina. É super bacana ter essa interação com as crianças, né? Despertar o lado da cozinha nelas, né? No Sleepover, por exemplo... Com as aulas de culinária, né, Sil? No Sleepover, por exemplo, eles que escolhem o cardápio, né? Então, pode ser pizza, pode ser lanche. Sleepover é quando eles dormem na escola, né? Então, tem vários lanches. Então, eles têm essa interação de escolher os alunos que estão se formando do ensino médio. Também, o último mês do ano, eles que fazem o cardápio, né? Eu vou lá na sala de aula com eles e eles que escolhem o que eles querem comer no último mês, né? Então, também essa interação com os alunos é bem gostoso lá na escola. E todo último dia útil do mês, a gente sempre faz a comemoração dos aniversariantes, né? Então, é muito importante, é muito bacana eles se sentirem... eles fazem parte, que eles fazem parte, né? Que a gente pensou neles, né? Sim, com certeza. É bem bacana isso também. É bem importante. Bom, o pessoal do ensino médio também sempre vem com umas opções bem diferenciadas, bem legais aí. A festa de junho, né? Isso, e a gente também tem um caderno, né, de sugestão, que a gente olha diariamente, né, para ver as sugestões, atender se possível, que é bem bacana também, né? Feedback das crianças, dos alunos e dos colaboradores também. Porque eles têm a oportunidade de tanto opinião, reclamação, elogios, né? Então, eles escrevem no caderno, né?
Isso Exatamente. nós temos caderno desde o primeiro ano, há 13 anos atrás. Então é muito gostoso ver o que eles escrevem, elogios. Ô, Miss, você pode mudar alguma coisa, aí a gente retorna, que a gente, né, vê como que a gente pode fazer diferente. Porque acaba, a gente faz o cardápio e tudo, então a gente tem que ter algumas sugestões, né, deles também, essa interação. Porque senão fica uma coisa muito só a gente, né, que... Então é muito gostoso essa interação mesmo. Sim. E estamos morrendo de saudade, né? Nossa, não vê a hora de voltar. Não é verdade. Então, gente, para finalizar, um feliz Dia do Nutricionista para vocês. E logo, logo estamos juntas, se Deus quiser. Feliz dia para nós, né? Obrigada, Silvana. Obrigada, Thaís. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, Sil. Obrigada pela oportunidade. E os pais que quiserem visitar a nossa cozinha, a gente fica sempre à disposição. O que precisar, pode contar conosco. As receitinhas que eles pedem, né? Sim, ficamos à disposição. Com certeza. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau.